Em 1989, o Partido Comunista Chinês chocou o mundo com suas ações. Na China, a vontade do povo foi frustrada pela vontade do governo do povo. Tarde da noite em Pequim, horário local, quando a liderança dividida do Partido Comunista decidiu que já era suficiente. A anarquia em Pequim disse que teria que acabar. Nos próximos dias, a Praça Tiananmen se torna uma ilha de liberdade. A liberdade de expressão prevalece. Isso não vai durar. Os protestos pela democracia na China ameaçavam o governo do Partido Comunista Chinês, deixando-os assustados. Tão assustados que o Partido Comunista Chinês decidiu lançar um ataque contra seus próprios cidadãos para silenciar os manifestantes. No processo, milhares de estudantes chineses inocentes foram mortos e milhares de outros ficaram feridos. Bem, e se eu te dissesse que a situação na China está ficando assustadoramente semelhante ao que aconteceu naquela época? Veja, muitos de nós associamos os protestos da Praça Tiananmen com um homem do tanque ou democracia. Mas não foi isso que começou o movimento. Na verdade, começou por causa da economia e do desemprego. Mais especificamente o desemprego juvenil. Agora sabemos que já era ruim, mas com as tarifas está piorando. Meu Deus, eu nunca esperava que encontrar um emprego em 2025 seria mais difícil do que em 2024. Um amigo meu de Zhejiang reclamou comigo recentemente. Ele disse que todo o departamento dele foi demitido. Ele trabalha nesta empresa estatal desde que se formou. Todos pensávamos que era um emprego seguro, mas quem diria que eles foram informados para encontrar um novo em 30 dias? Ele ficou completamente atordoado porque ninguém esperava que até mesmo empregos em empresas estatais pudessem ser tão instáveis. O desemprego é um problema grave. Não é apenas que pessoas com mais de 35 anos estão sendo demitidas e lutando para encontrar trabalho. Agora, até mesmo jovens em seus 20 e poucos anos não conseguem encontrar empregos. Quando me formei na universidade, eu tinha um emprego com um salário de 3.000 yuans por mês. Eu trabalhava 2 turnos de 12 horas por dia. Era um trabalho de alta intensidade com salário muito baixo, mesmo sendo em uma grande cidade como Tianjin. Neste ano, mais de 10 milhões de graduados universitários ingressam no mercado de trabalho. Com tanta concorrência por vagas, já prevejo que meu setor provavelmente irá desaparecer. Eu trabalho em imóveis em Tianjin, mas ninguém está ganhando dinheiro. Como as pessoas podem comprar casas? Sei que os documentos oficiais nos dizem para não desvalorizar o mercado imobiliário, mas o ponto principal é que todos estão sem dinheiro. As pessoas não têm dinheiro para comprar casas. Não importa se os preços estão altos ou baixos, elas estão lutando para atender às necessidades básicas. A última taxa de desemprego entre os jovens, publicada pelo governo chinês, foi de 21,3%. Isso foi em junho de 2023. E após anunciar uma taxa tão alta, o Partido Comunista Chinês anunciou que não publicará mais esses dados no futuro. A lógica do Partido Comunista Chinês era simples. Você não tem um problema se simplesmente não o medir. Xi Jinping presumiu que se o Partido Comunista Chinês parar de publicar os dados, as pessoas simplesmente deixarão de falar sobre o assunto. Por favor, nos ajude clicando no botão de curtir e se inscrevendo abaixo. Isso nos ajudará a alcançar mais pessoas no algoritmo e divulgar essa notícia. Mesmo sem os dados oficiais do Partido Comunista Chinês, as universidades ainda controlam quantos de seus recém-formados conseguem emprego no primeiro ano após a graduação, o que nos dá uma noção da gravidade da situação desde 2023. Agora, é claro, sei que a amostra da universidade é muito menor do que a publicada pelo Partido Comunista Chinês, mas é o melhor disponível. Então, de acordo com um relatório na mídia chinesa, a taxa de emprego para graduados universitários chineses em 2024 caiu para 55,5%. Isso indica que mais de 44% dos graduados estão sem emprego. Isso é um grande salto de 21% em 2023. As tarifas do Trump certamente não estão ajudando a situação em 2025. Veja, a economia da China é altamente desequilibrada. E sua única salvação era a economia de exportação. Porém, desde o início da guerra comercial, as exportações estão caindo drasticamente. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, explica por que a economia chinesa não é sustentável. A China, em particular, precisa de um reequilíbrio.
Dados recentes mostram a economia chinesa inclinando-se ainda mais para longe do consumo em direção à manufatura. O sistema econômico da China, com crescimento impulsionado pelas exportações de manufatura, continuará a criar desequilíbrios ainda mais sérios com seus parceiros comerciais se o status quo for permitido continuar. O modelo econômico atual da China baseia-se na exportação como solução para seus problemas econômicos. É um modelo insustentável que está prejudicando não apenas a China, mas o mundo inteiro. A China precisa mudar. O país sabe que precisa mudar. Todos sabem que precisa mudar e queremos ajudar a mudar, porque também precisamos de reequilíbrio. A China pode começar movendo sua economia para longe da supercapacidade de exportação e em direção ao apoio aos seus próprios consumidores e demanda interna. Tal mudança ajudaria no reequilíbrio global que o mundo desesperadamente precisa. Claro que o comércio não é o único fator nos desequilíbrios econômicos globais mais amplos. A persistente superdependência dos Estados Unidos para a demanda está resultando em um desequilíbrio cada vez maior. O gráfico mostra as 10 maiores economias mundiais e a porcentagem do produto interno bruto que corresponde ao consumo em cada uma delas. Consumo é basicamente você e eu comprando coisas. A classe média americana adora comprar coisas. Por isso, muitas empresas e países querem vender seus produtos aqui. Cerca de 70% do produto interno bruto americano é apenas consumo. A maioria das 10 principais economias tem acima de 50% de consumo como parte de seu produto interno bruto, exceto uma. Essa economia é a China. Existem muitos motivos pelos quais os consumidores chineses não compram coisas, mas o principal é definitivamente: eles não têm dinheiro. A economia não está funcionando para os cidadãos chineses. Porém, o Partido Comunista Chinês não pode se permitir uma recessão. Voltemos à China dos anos 1980. Deng Xiaoping acabara de se tornar o líder e ele queria que a China ficasse rica. Ele foi para Singapura e viu algo que amou. Singapura era um país rico e havia se tornado rico em apenas uma geração. Na verdade, em apenas algumas décadas. E o melhor de tudo, Singapura não era uma democracia ou um país amante da liberdade de expressão como no Ocidente. Quando ele viu tudo isso, Deng decidiu que queria fazer tudo isso na China. Então, ele voltou para a China e começou a implementar muitas reformas econômicas. Reformas econômicas sem reformas políticas. A população não estava prestes a obter democracia e liberdade de expressão. Agora, é claro, nem todos no partido concordavam com Deng. Algumas pessoas desejavam manter o status quo, enquanto outras almejavam reformas adicionais, incluindo mudanças políticas. Mas como líder absoluto, Deng seguiu em frente com seu plano de implementar reformas econômicas. Agora Deng se moveu muito rápido, mas quando você passa do comunismo para o capitalismo, é inevitável que algumas coisas quebrem um pouco. Veja, o que aconteceu foi que Deng simplesmente mudou todo o sistema de recrutamento na China. Anteriormente, os estudantes tinham um emprego praticamente garantido pelo Partido Comunista Chinês após a formatura. Mas agora eles tinham que competir por um emprego, porque neste novo sistema, os empregos eram distribuídos com base no mérito. Ou pelo menos, era como as coisas deveriam funcionar. Na prática, a corrupção era desenfreada. Se seu pai é um oficial do partido, você conseguirá um emprego, mesmo sendo o mais burro da turma. Se seu pai não for um oficial do partido, você pode não conseguir uma entrevista, mesmo sendo o mais inteligente da turma. É evidente que alguns alunos sentiram que receberam apenas as desvantagens do novo sistema capitalista, sem usufruir dos benefícios. Os alunos começaram a organizar protestos em 1986. Lentamente, esses protestos se tornariam os protestos da Praça Tiananmen, onde mais de 1 milhão de chineses apareceram pedindo reformas políticas e econômicas. É claro que há mais na história sobre como chegamos à Praça Tiananmen, mas queria enfatizar que tudo começou por causa de problemas econômicos. E desemprego é exatamente por isso que desde 1989, o Partido Comunista Chinês frequentemente gasta muito dinheiro para superar recessões sem grandes dificuldades. Além disso, o Partido Comunista Chinês também usaria mercados externos para evitar o colapso da economia chinesa.
Mas agora outros países, liderados pelos Estados Unidos, não estão felizes com o fato de que a China simplesmente exporta seus problemas para outros mercados. Isso significa que agora a situação da juventude chinesa está ficando ainda pior. Aqui temos a história de um jovem recém-formado chinês que se candidatou a 8.000 empregos e ainda não teve sucesso. Assista você mesmo. Sou formada em artes liberais, mestre da turma de 2025. Desde a temporada de recrutamento do outono do ano passado até a temporada de recrutamento desta primavera, todo o caminho até abril, ainda não consegui garantir um único emprego. Eu enviei cerca de 8.000 currículos. Participei de todas as feiras de emprego no outono. Talvez me achem muito velha, ou pode haver outros motivos. Mas, sinceramente, parece incrivelmente difícil encontrar um emprego como mestre em artes liberais. Não sei se é porque o mercado de trabalho em geral está realmente tão ruim ou se é algo sobre mim pessoalmente. Durante meu tempo na pós-graduação, eu estava constantemente trabalhando duro. Recebi bolsas de estudo nacionais, prêmios acadêmicos e de design de pesquisa, e participei de projetos de design governamentais de nível provincial supervisionado por meu orientador. Mesmo assim, não consigo encontrar emprego depois de me formar. Meus pais investiram tanto em mim ao longo dos anos, tanto custo afundado. Agora, eu só sinto que perdi a face, como se eu não pudesse nem me levantar para contatá-los. Eu tentei me candidatar a todos os tipos de empregos. Realmente, qualquer coisa neste momento é apenas tão difícil. Estou ansiosa o tempo todo. Eu não consigo dormir. Procuro estar sempre ocupada. Mas não consigo me livrar da sensação de que talvez minha vida já esteja arruinada. A ansiedade é constante e eu não tenho ninguém com quem conversar. O único lugar onde posso me abrir um pouco é aqui na internet. Alguns de vocês podem achar que estou exagerando. É claro que o Partido Comunista Chinês não teme alguns jovens na China. Afinal, não estamos em 1989. Deixe-me mostrar algo de apenas um ano atrás. Em novembro de 2024, uma tendência estranha começou na China. Centenas de milhares de estudantes começaram a alugar bicicletas à noite para percorrer uma jornada de 37 milhas apenas para ir buscar alguns dumplings nesta cidade chamada Kaifeng. Os estudantes eram bastante abertos sobre isso. Eles só queriam dumplings, e é divertido fazer isso com tantas pessoas na estrada quando a estrada está vazia à noite. O Partido Comunista Chinês discordou dessa visão. O Partido Comunista Chinês suspeitou de algo nefasto e decidiu reprimir os estudantes novamente. Felizmente, não foi tão ruim quanto 1989. Pedalando sob o brilho dos postes de luz, dezenas de milhares de estudantes chineses em uma aventura improvisada de 40 milhas de Zhengzhou à antiga cidade de Kaifeng. Os estudantes têm pedalado aqui por meses, a maioria se juntando pela emoção, alguns pelos populares e suculentos dumplings de sopa jumbo, outros apenas desabafando. Sob a intensa pressão de encontrar um emprego, a economia da China está em espiral. O desemprego entre os jovens está disparando. Queríamos aceitar o desafio de pedalar até Kaifeng usando bicicletas compartilhadas. Só somos jovens uma vez. Ciclistas portam bandeiras da China. Outros cantam o hino nacional. A mídia estatal até lançou este vídeo viral, estudantes cantando sobre sua paixão. Então veio a repressão. As autoridades fecharam as principais ciclovias no fim de semana, devido a preocupações com segurança e trânsito. Empresas de compartilhamento de bicicletas emitiram alertas. Algumas faculdades restringiram os alunos de sair do campus. Eu acho que todos nós podemos dizer. O primeiro comando da capital está claramente preocupado com essa questão do desemprego juvenil. E é por isso que eles pararam de publicar os dados, e é por isso que eles se assustam com qualquer pequena reunião que os estudantes tenham. O Partido Comunista Chinês estava preocupado que uma reunião, não tão pequena, pudesse se transformar em algo muito mais perigoso para o regime. E essas preocupações não vão diminuir tão cedo. O Partido Comunista Chinês divulgou as estimativas oficiais do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre da China, que alcançaram um crescimento de 5,4%, superando as expectativas. Porém, dias depois, os números oficiais da Receita Tributária Chinesa são divulgados e não correspondem aos anteriores. A arrecadação de impostos do Partido Comunista Chinês caiu 3,5%.
Como é possível que o produto interno bruto esteja crescendo, mas a arrecadação de impostos esteja caindo? Na verdade, se olharmos para os dados históricos, desta vez é claramente uma anomalia. Como vocês podem ver no gráfico, a receita tributária aumenta sempre que o produto interno bruto aumenta, aproximadamente. A relação não é exata, mas a tendência é semelhante, exceto nos anos recentes. O que ocorreu nesse período? A China enfrenta uma crise imobiliária em curso devido ao estouro de uma bolha de dívida. Além disso, o consumo segue em queda, enquanto as tarifas sobem. Isso indica que as exportações estão reduzindo. Surpreendentemente, apesar dos obstáculos, o Partido Comunista Chinês sempre alcança ou excede suas metas de crescimento do produto interno bruto, mas as receitas fiscais não estão realmente correspondendo. A conclusão é óbvia. O Partido Comunista Chinês está manipulando os números do produto interno bruto para passar uma boa imagem ao mundo. Porém, os números que compõem o produto interno bruto não condizem com suas mentiras. A China não está vencendo. Você não saberia disso porque eles censuram e manipulam rigorosamente os dados econômicos que os fazem parecer ruins. A China precisará de enormes gastos do Estado para o crescimento do Partido Comunista Chinês este ano. O produto interno bruto dos Estados Unidos da América simplesmente cresce por causa do investimento direto estrangeiro, compra de títulos do Tesouro e estacionamento de dinheiro nos mercados. Os produtores não superam os consumidores. A China não pode exportar seu caminho para fora de uma queda no produto interno bruto. A guerra comercial causa 20% no produto interno bruto chinês e 6% no produto interno bruto dos Estados Unidos da América. A dor de curto prazo não afeta muito os ocidentais, mas o desacoplamento da manufatura chinesa prejudica a economia da China de forma permanente. Aqui tem um excelente clipe de Stefan Miron, que acredito ser conselheiro econômico do governo Trump. Ele explica por que a China não pode se permitir esse desacoplamento. Quando se pensa em tarifas, deve-se questionar quem é flexível e quem é inflexível. Podemos realocar nossa demanda através das fronteiras. Fábricas construídas estão presas onde estão, não podem se mover. A China desenvolveu fábricas para vender ao mercado dos Estados Unidos da América. Eles treinaram trabalhadores para vender ao mercado consumidor dos Estados Unidos da América. Podemos transferir nossa demanda além fronteiras. Fábricas e cidadãos estão presos onde estão, impossibilitados de se mover. E assim os incidentes recairão sobre eles, assim como no exemplo do imposto sobre a propriedade. Isso não acontece automaticamente no primeiro dia. Mas isso acontecerá com o passar do tempo? Absolutamente. Isso é apenas a economia básica de incidentes em finanças públicas. Se a incidência está caindo sobre outros países devido à sua inflexibilidade, os chineses precisam encontrar outro lugar para absorver sua demanda e excesso de oferta. E adivinhe, não há mais nenhum lugar para absorver o excesso de oferta. Quem comprará tanto quanto os consumidores americanos? Ninguém, certo? Não há mais nenhum lugar para absorver seu excesso de oferta. Retomando o relatório, a China não é inovadora e precisa focar na produção em massa para manter sua relevância. A China fará concessões, pois estavam prestes a ser arruinadas. Estímulo massivo é necessário para negociar em alto nível. Demanda reduzida significativamente. Estagnação e alto desemprego juvenil. Aumento dos impostos desalinhado com o crescimento do produto interno bruto. Vamos pausar aqui e discutir como parte do comércio com a China estava prejudicando diretamente as empresas americanas. Mesmo que eles não fabricassem na China, digamos que você acabou de inventar um novo basquete, um tipo de bola que nunca fica sem ar. Você patenteia a ideia e então começa uma fábrica bem aqui na América e começa a fabricar a bola para vender para os consumidores americanos. É um enorme sucesso e adivinhe o que vai acontecer. As empresas chinesas copiarão sua ideia, não respeitarão sua patente e produzirão essa bola na China, enviando para cá e vendendo ao consumidor americano por 30% a 40% mais barato, tirando você do negócio. E você não pode fazer nada porque não pode ir à China e processar a empresa. A lei chinesa não permite isso. E isso é proposital. A China não quer respeitar a propriedade intelectual de outros países. Eles desejam que suas empresas copiem propriedades intelectuais, excluam empresas estrangeiras do mercado e produzam na China, trazendo capital para o país. É por isso que uma grande parte do acordo comercial que esperamos seja negociado no futuro será sobre a proteção da propriedade intelectual para as empresas americanas.
Os americanos perdem quase 600 bilhões de dólares anualmente devido ao roubo de propriedade intelectual por empresas chinesas. Isso nos traz ao próximo ponto. Veja, a China precisa continuar exportando tantas coisas porque também é uma grande importadora de commodities críticas como petróleo, gás natural liquefeito e alimentos. A China é, de fato, a maior importadora mundial de petróleo e gás natural liquefeito. E, além disso, a China importa cerca de 40% de sua comida todos os dias de outros países. O que isso significa? A China precisa de dólares para comprar tudo que mantém a sociedade chinesa funcionando. Se as exportações diminuírem, a China não ganhará os dólares necessários para comprar suas importações. É improvável que isso aconteça a curto prazo. Mas, se a guerra comercial se prolongar por 2 ou 3 anos, há uma boa chance de a China ter problemas com seu suprimento de dólares. Portanto, é a China que precisa vir à mesa de negociações, como a Casa Branca afirmou hoje. Vamos ver se podemos dar uma notícia aqui. Qual é o cronograma para a redução das tarifas contra a China? O presidente foi ambíguo sobre o assunto. Scott Bessent insinuou que isso só ocorreria após o início das negociações. Deixe-me ser claro, não haverá redução unilateral das tarifas contra a China. O presidente enfatizou que a China precisa fechar um acordo com os Estados Unidos da América e estamos otimistas de que isso acontecerá. E quando isso continuar, caberá ao presidente decidir qual será a taxa de tarifa sobre a China. Mas certamente precisamos ver uma redução nas tarifas e barreiras tarifárias não monetárias da China também. Também precisamos que as empresas no exterior retornem sua produção para os Estados Unidos da América para reforçarmos as cadeias de suprimentos críticas. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante.